E aí, pessoal, começando mais um Innovation Hub Show aqui, com uma série específica sobre CX. Eu sou Igor Lopes, estou aqui com vocês, já me conhece aqui do canal, mas não custa apresentar mais uma vez. A gente está sempre falando aqui sobre tecnologia e inovação em diferentes indústrias, né? E toda indústria precisa trabalhar atendimento ao cliente. Então, por isso a gente está fazendo essa série aqui em parceria com a Blip, para poder falar, né, de boas práticas, como que você aí do outro lado pode ter um atendimento cada vez mais humanizado, apesar de toda a tecnologia por trás. Para falar sobre isso hoje, tenho dois caras que entendem bastante do assunto aqui. Deixa eu apresentar dois Marcelos, na ponta ali. Marcelo Matenco, que é diretor de marketing da Dafit. Prazer ter você conosco, Marcelo. Prazer é meu, valeu pelo convite. Boa. E aqui o Luiz Marcelo Santos, que é VP de Customer Centricity da Blip. LM, né, para não misturar aqui as LM, coisas. exato, mais fácil. Boa. Obrigado, cara, prazer, obrigado pelo convite. Boa. Vamos lá, cara. Primeiro, Marcelo, né, na ponta aqui. Vamos falar um pouquinho da Dafit, porque eu acho que vocês têm uma questão que é diferente aí de todo o resto do mercado, ou de grande parte do varejo, que é vocês são 100% online, né? Uma loja 100% online. Isso. Como trabalhar esse relacionamento com o cliente, estar presente na cabeça do cara, sendo que você não tem uma loja física, né? Porque eu acho que quando você vai no shopping, seus principais concorrentes têm loja em tudo quanto é shopping, Sim. né? A grande dificuldade, mas é o que torna a oportunidade de negócio cada vez mais desafiadora e prazerosa, é que entendendo que o cliente é o seu ativo mais importante, é aquele que vai te manter cada vez melhor no mercado e top of mind, no caso da marca, a gente tem uma consistência na comunicação muito grande. A gente mantém ativa a nossa marca em todos os meios online. Então, a gente tem uma boa parte de mídia de performance que trabalha essa recorrência com o cliente, mas a gente tem um orgânico muito forte, principalmente com SEO, trazendo aonde você pode usar as peças que nós temos disponíveis na nossa loja. Então, sei lá, a gente pode falar de tênis casual, você tem lá uma página, o que é tênis casual, como usar, como combinar, que tipo de peça e tal. E a gente sempre começa as nossas comunicações com Dafit. Então, sempre que vai falar de alguma coisa, falamos da Dafit primeiro para deixar esse impacto. E diferente da loja física, mas de certa forma igual, quando o cliente está com o app na mão ali, ele tem que se transformar no shopping de mão dele. Então, ele precisa, quando lembrar de comprar alguma coisa ou de visualizar alguma coisa, que ele busque o app, para que esse app traga para ele essa experiência de utilização. Então, a gente mantém a consistência da comunicação, marca sempre viva, em todos os meios online que a gente possa estar. E tem uma coisa que você me contou quando a gente conversou a primeira vez, né, para poder pensar nos temas aqui. Você falou que dentro da empresa vocês têm um mantra que é o Customer Obsession. Né? Exatamente. Como que isso se transborda assim, para dentro da empresa, na cultura da empresa, na forma de vocês trabalharem o cliente, ou olharem para ele? A principal obsessão da empresa é o cliente mesmo. Então, a gente já denominou como Customer Obsession, mas todas as áreas da companhia, em todos os momentos da companhia, quando vão desenvolver algo, desenvolvem pensando no cliente. Parece clichê, parece piegas, mas isso é um fato. Então, se o nosso time de tesouraria está sentado com o time do comercial, pensando no modelo de negócio que seja bom para a companhia, ele tem que ser bom para o cliente. Se o time de legal está enfrentando algum desafio com alguma nova norma governamental ou alguma coisa específica, ele também pensa o quanto isso vai impactar o cliente. E a gente do marketing vive, respira, dorme, acorda com o cliente ali na nossa frente, tanto no Customer Care, quanto na loja em si, no app. Então, a gente sempre tem um time de UX ali olhando o que precisa ser feito. E todo o board da companhia, 15 minutos de todos os dias, como estamos com os nossos clientes, o que tem acontecido, como a gente pode melhorar. E as diretivas vêm também do grupo GFG, né? De que o cliente precisa ser colocado realmente no centro de todas as decisões. Pô, até para puxar pro LM aqui, só contar um caso que a gente, numa outra gravação que a gente estava aqui, tá falando dessa questão também de Customer Obsession, botar o cliente no centro, e aí eu tava perguntando, tá, mas e para contei o caso, né, que eu tava querendo cancelar uma conta dia desses, e aí foi um problema, porque passou pro, né, aquele quer cancelar mesmo, Vai para lá, vai vem para cá. vai pro outro, e aquela E essa dificuldade para cancelar. oferta? E aí um veio falar, não, mas aí eu tenho que olhar pelo lado do negócio. Nesse momento, né, que o cara tá puto, né, tá bravo ali, eu não posso, né, deixar no automático, porque ele vai cancelar. E o outro, não, mas você tem que olhar pelo lado do cliente. Foi uma discussão legal nesse sentido, assim, porque era exatamente o momento que, de repente, o cara tá com a cabeça quente, deixa ele cancelar, mas no dia seguinte volta, né, e conversa com ele, pera lá, vem cá, o que que aconteceu? Não era o momento, né?
Não, isso aí sem dúvida, né? Assim, é uma das coisas que a gente, assim, como a visão, né, do Customer Obsession, né? Assim, a nosso time hoje lá de Customer Centricity está muito focado exatamente nisso, né? Então, assim, fala-se muito de CX, né, de CS e etc. Mas, assim, quando você coloca, né, o cliente realmente no centro, né, e você tem... porque isso é uma mudança de mentalidade da organização, né? Não é só você simplesmente falar, não, eu tenho um time que está olhando para isso, né? É uma mudança de mentalidade da companhia que vai, como o Marcelão comentou aqui, assim, em todas as pontas, né? Essa parte, principalmente, né, e aí eu acho que é super importante conseguir olhar exatamente para o momento do cliente, né, entender aquele contexto. Então, quando a gente está falando, né, especificamente, né, do digital, né, de estar usando plataformas conversacionais, de estar inserido nesse meio, como você comentou, é super importante você entender, inclusive, a visão da análise do sentimento do cara, saber especificamente, né, como que ele está se comportando, como é que ele chegou até ali. E é óbvio, né, você tem várias ferramentas para você tentar controlar isso e imediatamente também, não, na maior parte das vezes, pode ser que eventualmente você fala, não, eu vou pegar aquilo ali, então, falar, poxa, o Igor tá chateado comigo, ok, pô, vou transferir isso para um humano aqui, que talvez ele possa conversar com ele, vamos Ajudar pegar, o vamos problema. fazer uma ligação, No meu caso, né, resolve vamos meu resolver o problema aqui problema. e depois, isso, de cabeça mais exato. fria, vamos conversar. Manda uma proposta para mim amanhã. Quem Perfeito. sabe, de repente, né, me arrependi É, de ter feito algo né, de cabeça quente. Como serviço, é mais. Você poderia ter, sei lá, segurado um pouco mais seu billing por alguns dias. Falar assim, eu prometo que eu vou voltar, me dá essa segunda chance. É difícil porque também, como disse o LM, a sensibilidade do cliente ela precisa ser analisada como sem dúvida. definição do que você vai tomar de ação. Porque, hora ou outra, a gente avalia o nosso NPS e olha as notas de promotores 9 e 10, e você lê o comentário no verbatim, ele está dizendo que, olha, eu gosto muito de vocês, mas está acontecendo determinada situação. Tem E um porém ali, né? tem o sentimento dele, porque Sim. ele te dá um voto de confiança e ele deixa a lealdade dele explícita na nota. Mas o verbatim é que vai te dizer como você vem passando por esse processo. Usando principalmente ferramentas de inteligência artificial, a gente consegue cruzar essas informações e avaliar se nota casa com sentimento, ok, segue. A nota está muito melhor do que o sentimento do verbatim, vai para uma área de análise e a gente tenta sempre fechar o looping, né, do processo do cliente. Mas a gente também precisa, às vezes, dar má notícias. Sim. E a forma como você dá essa má notícia, ela precisa ser, não digo só empática, mas ela precisa ser objetiva. Porque ela vai gerar uma certa decepção e vai gerar, talvez, alguma discussão que você precise atender no futuro. Como que- Precisa ser claro. pragmática, né? Pragmática e respeitosa, né? De Se fato. for dessa forma, o cliente, sem dúvida, ele entende aquilo, né, de algum jeito. Ele entende, não gosta, na Óbvio, maioria das vezes, faz parte. mas aceita e você pensa você não pode pensar no relacionamento único e exclusivamente do momento. Sim. É isso que eu ia comentar. Você pode deixar de ser cliente e pode voltar a ser cliente num próximo passo se você deixou isso bem articulado. Mas é porque quando você fala no pragmatismo, eu acho que beleza, a resposta curta, direta ao ponto ali é uma questão legal. Mas no caso da Dafit, é possível você criar muita conversa, muito relacionamento também, né? Sim. Principalmente pensando em moda. Quanta dica de moda vocês podem dar por e-mail, vocês dão, né? A Como gente que você dá. cria esse relacionamento próximo com o cliente a partir dessas mensagens. Mas, de novo, tem que saber, não vai me mandar saber como usar o melhor vestido com o melhor salto alto, né? Tipo, A gente utiliza das informações, dado, como todo mundo fala aí nos últimos 5, 6 anos, é o novo petróleo, é o novo ouro. A gente utiliza os dados para saber quem é o nosso cliente, qual é o behavior dele, como que ele se comporta dentro das jornadas. E a gente tem um auxílio que a gente precisa da tecnologia o tempo inteiro na Dafit. Então, nós temos um programa que chama Dafit Fashion Creators, inclusive, só um parênteses, tem 200 profissionais de tecnologia na Dafit. mais ou menos 200 profissionais. É uma empresa de tecnologia. É uma tech moda. É. É uma tech moda. E esse programa a gente utiliza nano influenciadores e eles vão trazendo a linguagem daquele nicho de pessoas que a gente gostaria de atender. Porque é quase que impossível dentro de um time de marketing você ter personas diferenciadas com comunicações específicas para cada um. Não dá para orquestrar isso tudo, mesmo com a Sim. inteligência artificial. Então você precisa de expandir a ferramenta. Aí a inteligência artificial nos ajuda a usar
da melhor maneira o tom de comunicação, mas os influenciadores, os nano-influenciadores do Dafit Fashion Create, eles conseguem alcance específico para todo tipo de público que a gente utiliza. Como que a tecnologia está ajudando nisso? Assim, como uma plataforma como a Blip pode ajudar uma Dafit, por exemplo, a ser mais assertiva nesse caso? Assim, acho que o Marcelo acabou resumindo aqui bastante, né, do que realmente pode ser feito, né? Hoje, sem dúvida, né, o uso dessas tecnologias, né? Então, principalmente da inteligência artificial, né, teve um avanço absurdo aí nos últimos tempos, né, principalmente com a IA generativa. Isso ajuda muito na hora de você conseguir identificar esse comportamento, mas definir, né, essa visão do tom de voz, como realmente se comunicar com aquele cliente. O humano, nesse caso, ele vai ajudar muito porque ele precisa conseguir garantir que está sendo feita uma curadoria, né, de maneira correta para que realmente aquilo toque aquelas pessoas, né? Então, assim, toda essa parte do linguajar, né, como que vai se comunicar, o que que você vai trazer, isso tudo pode ser feito dentro da plataforma, muito no sentido para a gente poder conseguir escalar isso, né? Porque em algum momento você também não consegue atender. Da Fit, por exemplo, milhões de clientes, assim, é impossível, na verdade, às vezes você ter um trato tão simples, né, de conseguir chegar em todas as pessoas, mas não pode ser uma comunicação genérica. Né? Porque senão você também não consegue fazer. Então, existem muitas tecnologias, né? Dentro da plataforma hoje a gente consegue fazer análise de sentimento, toda a estrutura, né, de você conseguir identificar, dá para clusterizar isso, né, e aí começar a agrupar essas informações, entendendo ali, né, quais são aquelas personas, né, e tudo, mas tem que ter sempre alguém olhando para aquilo, né, e é um processo contínuo, né, então assim, como o Marcelo comentou, assim, pô, tem 200 pessoas lá de tecnologia, a gente tem um time enorme também, olhando, né, para quase 4.000 clientes que nós temos, né, justamente para poder conseguir entender e ter muita velocidade de mudança. E são 4.000 clientes que atendem milhões de clientes, Exatamente, cada um né? na Porque sua assim, marca. os nossos que se 4.000 comportam de forma clientes, né? diferente. Assim, a gente São tem, outras marcas. nós temos clientes hoje que eles atendem aproximadamente 20, 30 milhões de clientes únicos no mês, né? Então, assim, então é um volume muito grande e a gente está olhando para o negócio do nosso cliente. Né, que o nosso cliente é um cliente B2B, da Fit, né, e tal. Então, assim, é um cliente realmente que está conectado. Agora, a gente precisa entender o negócio do cliente, como que os clientes se comportam. Mas agora com os agentes, vocês não acham que a gente consegue ir um pouco além também nessa hiperpersonalização? O grupo GFG sempre teve. A gente tem a obsessão pelo cliente, mas também a gente tem a obsessão pela cibersegurança. Porque nós somos um ativo muito. O risco de se perder a base de clientes pode ser o risco de se perder um sistema e tal. Então, nós temos um sistema de cybersecurity muito robusto. E para disseminar o uso da inteligência artificial no dia a dia, sem o risco de vazar informações que não deveriam, deixar números disponíveis num chat GPT da vida aberto, por exemplo, o grupo criou uma ferramenta chamada Nexus, que é uma inteligência artificial criada pelo grupo GFG para o grupo GFG, e aí em todos os países que a gente atua, e lá as pessoas podem criar textos, podem criar prompts para usar a inteligência artificial, do tipo, o time de curadoria de estilo, que são pessoas formadas em moda, que sabem combinar as coisas, eles combinam muito bem aquilo. Agora, como que eu transformo isso num texto que caiba num push de 200 palavras ou que caiba num e-mail? Cria-se um prompt no Nexus. Nexus me ajuda a criar um texto explicativo, combinando as peças, coloca essas peças como anexo e ele roda e te traz uma orientação para utilizar. Então, como a gente falou em outros momentos, né? A gente está tentando fazer com que as ferramentas de inteligência artificial sejam calculadora que você usa para fazer uma conta mais difícil, seja o seu Excel para você fazer uma fórmula mais difícil. Isso está no dia a dia de todos os operadores. Os agentes do Customer Care, eles podem utilizar o Nexus para responder melhor um e-mail para o cliente. Então, se é uma dúvida que está escrito com um tom mais ríspido ou um pouco mais violento ali no motivo do cliente, porque está com algum problema, ele joga isso dentro do Nexus, o Nexus ajusta o tom, escreve o melhor texto, revisa, inclusive, se não tem erros de português e dispara para o cliente uma nova mensagem. Então, a inteligência artificial hoje ela é fundamental para a gente criar uma versão melhor de nós mesmos dentro da companhia. Boa. Isso é perfeito, assim,
a ideia, né, muito do uso da inteligência artificial está muito nessa visão de conseguir empoderar as pessoas, né? Você consegue trabalhar isso muito forte. E essa questão de compliance, né, é uma coisa que é super importante, assim, hoje, assim como a gente atende lá, né, que é como, né, Marcelo até comentou, assim, pô, são N indústrias, né? Então, assim, a gente está falando de bancos, né, onde você tem, né, informações muito sensíveis a hospitais, laboratórios, né, informações médicas. Sim. Então, a gente garante, né, que isso tudo está dentro da estrutura da plataforma e justamente garantindo esse compliance, né, para que você tenha realmente toda essa segurança e não vá ferir nenhuma dessas normas, né? Então, isso é uma coisa que é super importante e conseguir garantir que realmente as pessoas estão se comunicando também da mesma forma como a gente gostaria, né, que o tom da marca seja passado, porque tem essa questão, né, às vezes, pô, a pessoa que está lá respondendo um e-mail pode não estar no bom dia também, né? Exato, E aí, eventualmente, você vai pegar do mesmo jeito que o cliente mandou um e-mail ali, pode ser que, eventualmente, também a pessoa não esteja num bom dia e responda de uma forma um pouco mais ríspida, né? E não é esse o mesmo objetivo. como cliente, quando você vai se comunicar com uma marca, Sim, você tem uma branding persona, né? Sim. Você, quando vai falar com a marca, você imagina uma pessoa com quem você está E nesse sentido o conversando. Nexus ajuda, né? Ele dá Ajuda, esse direcionamento aí ajuda. de tom de voz. Ele ajuda. Porque você, quando escreve ali o prompt do que você precisa, você escreve o motivo, o problema, o que você gostaria de fazer com aquilo, e ele vai te ajustando. E ele vai permitindo, com perguntas adicionais do tipo: esse modelo ficou bom? Gostaria de fazer? Quer seguir? Quer alterar tal coisa? Sugiro. Ele sugere alterações em alguns momentos. Então é ele é fantástico um utilizar. copiloto, né? É. Ele é baseado no Uhum. GPT, mas ele é específico do grupo Legal. G2G. É legal, você está falando do Nexus, mas tem outras duas entidades aí dentro também do time, que é o King e o Bob, né? Quando alguma É, coisa está acontecendo dentro da empresa, o King está resolvendo, ou o Bob está resolvendo. Conta um pouquinho pro pessoal, assim, como que essas duas Os nomes são entidades sempre são muito ótimos, boas, né? né? Como que essas duas entidades atuam aí dentro, principalmente porque, cara, eu acho que assim, melhor do que ter um bom atendimento é não precisar atender o cara que está reclamando, né? E no caso de vocês têm um número muito bom, que é 0,37, 0,38 de atraso, por exemplo. Como que vocês conseguem chegar a níveis tão, né, próximos da perfeição, assim? a gente trabalha em duas maneiras, né? O nosso CD, ele é um CD extremamente automatizado. A gente trabalha com mais ou menos 300 robôs fazendo o picking, o packing e o shipping. Então, assim, a interação humana ela já é bastante reduzida. Isso faz com que o erro de escolha diminua. Os desafios logísticos e dos parceiros que a gente tem podem atrapalhar esse processo. Então, a tecnologia ajuda a mitigar o que é nossa responsabilidade. E aí, o que é responsabilidade compartilhada, infelizmente, faz parte do processo de entrega. E o, o, o King e o Bob, como você comentou, que são dois sistemas, né? O King é o sistema que a gente usa para o atendimento direto ao cliente, e o Bob é praticamente, se a gente estivesse falando de filmes aqui, ele é o Jarvis que está ali comandando todas as outras coisas. Orquestrando tudo. Exato, ele tem todas as funcionalidades de integração com os sistemas de faturamento, billing, de produtos e assim sucessivamente. E o interessante é que a gente, quando põe nome nas coisas, a gente humaniza, né? Seja no pet, seja no sistema. Então, quando a gente fala de King, de Bob, eu, quando cheguei na companhia, já existiam esses sistemas. E as 2 primeiras semanas de reuniões, mas quem é o Bob? Esse cara ainda não conhecia esse cara. E aí foi apresentado ao Bob, ó, que é o prazer, esse é o Bob, e aí estamos aqui, vamos trabalhar. Eu só sei que esse cara é muito bom, né? Ele tá Todo resolvendo mundo fala tudo, dele. né? Então, assim, eles dão uma segurança muito grande para que a gente faça o nosso papel de garantir que o cliente tenha um bom serviço de delivery. Porém, quando acontece algum desvio, porque processos estão sujeitos a desvios, a gente tem a agilidade e a rapidez. Então, quando a gente entende que, sei lá, aconteceu um roubo de carga, um desvio, ou algum parceiro nosso, enchente no Rio Grande do Sul, afetou muito o nosso serviço. E é uma coisa que é impossível de prever, e quando se acontece, você tem que ter uma forma. Então, o King permitiu com que a gente fizesse proativamente a comunicação com todos os clientes sobre os atrasos, ou permite ainda que a gente faça isso, e ele já alivia um pouco daquele estresse que você gerou, porque quando você, sei lá, está comprando alguma coisa, tem a expectativa da chegada, e essa chegada não é cumprida, você gera um mal-estar muito grande.
E aí a proatividade nos ajuda a mitigar e controlar essa expectativa. E quando vocês têm um cliente no nível de maturidade da Dafit, por exemplo, que tem o Bob, que tem o King, que tem Sim. o Nexus, e aí como que uma ferramenta como a Blip, por exemplo, pode se integrar a todo esse ecossistema que já existe dentro de casa? É porque tem que estar tudo orquestrado. Com certeza. A plataforma da Blip ela foi toda construída API first, né? Então, tudo que é possível de ser consumido, né, E hoje isso é pela uma tendência no plataforma, mercado, assim, acho que, sem dúvida. né, tem que ser. E um dos nossos, assim, talvez uma das nossas principais características, né, assim, ao longo aí desses 25 anos de existência da Blip, é exatamente se integrar a sistemas complexos, né? Porque hoje a gente atende 300 das 500 maiores empresas do Brasil e várias outras no mundo, aonde é bastante comum, né? E na maior parte das vezes, assim, apesar de muitos sistemas serem sistemas de mercado, né, que vão estar sendo utilizados, e aí, óbvio, você vai ter um CRM, talvez você não vá desenvolver o seu, mas um sistema como King, como Bob, sem dúvida alguma, a gente tem que fazer a nossa plataforma, conversar com eles, para poder conseguir garantir que tudo isso também esteja sendo traduzido para interface conversacional, para você conseguir levar a experiência do cliente. Então, precisa de ter todos esses gatilhos, né, que são gerados lá dentro, justamente para você conseguir entender, né, qual que é a melhor rota, né, e até capturar jornadas anteriores, conseguir fazer com que esse fluxo, né, tenha uma continuidade e não vá afetar o cliente, né? Então, sem dúvida alguma, é super importante. Então, essas integrações acontecem dentro da própria plataforma para poder suprir essas demandas todas de todos os sistemas. E gestão de canais, que dica que vocês dão para as empresas que estão todas elas, né, tem que batalhar com relação a isso, assim, juntar esses dados, tratar o cliente como um só. O que vocês veem de boas práticas? O que vocês conseguem compartilhar para o pessoal nesse sentido? Vai lá, LM. É, Assim eu me preparo melhor. ótimo. Bom, a gente estava até comentando um pouco sobre isso ali em cima, né? E eu acho que assim, a questão dos canais, o importante é você estar no canal que o cliente tem por preferência, né? Isso é a parte mais importante. Hoje, óbvio que no Brasil, né, a gente está falando especificamente, né, com canais conversacionais WhatsApp, né, sem dúvida alguma, é o canal que todo mundo está, né? Então, e a gente sempre acreditou muito nessa tese, né, de que da mesma forma como você conversa com alguém da sua família, você deveria conversar com as marcas também, para poder conseguir fazer com que isso torna, além de muito mais humanizado, é muito mais simples. A comunicação no WhatsApp, ela é assíncrona. Então, assim, enquanto a gente está aqui batendo esse papo aqui, está acontecendo Alguém um tá monte de olhando. coisa no Eu WhatsApp. nem abro o meu WhatsApp Exato, aqui, assim, porque... é melhor não abrir, porque senão já vai perder um pouco do rumo, né? Então, assim, várias conversas estão acontecendo, né, neste momento. Então, é assíncrono, assim que a gente sair daqui, a gente vai responder as pessoas e aí a coisa vai fluir normalmente. Da mesma forma é a marca, né? Então, assim, essa visão, né, dos canais, né, você tem que tentar tirar o máximo proveito de cada um dos canais. Então, assim, óbvio, o Instagram vai ter um foco, o WhatsApp vai ter outro foco, N outros canais, né? Agora tem muitos canais conversacionais, né? O próprio Google RCS com um avanço, né? E aí vai estar presente em todos os canais. O próprio Apple Business Message, que é o mensageiro ali do iOS, né? E tudo. Então, a importância disso é exatamente você estar conectado a todos os canais de preferência. E o cliente vai escolher qual que é o melhor para ele, Exato. né? Então, assim, se ele prefere falar através do próprio app, como vocês têm um app fortíssimo, né? E lá dentro você vai ter ali uma parte que é conversacional também, você vai usar lá dentro do app, e essa jornada, a partir do momento que ele escolher falar no WhatsApp, ela precisa estar lá também, né? Então, assim, o Marcelo tem que conseguir dar continuidade, o Igor tem que chegar lá e falar, pô, eu não vou sei o que contar a tá história acontecendo. toda de novo, eu sei o que está acontecendo, né? E respeitar a decisão do cliente é prover um bom serviço em todos esses canais. Sim, a gente tem uma central de atendimento e de relacionamento com o cliente bastante robusta. Existem clientes que têm a preferência pela voz e não adianta, ele vai continuar te ligando. Ele pode passar por uma jornada prévia num self-service ali dentro do app ou no próprio WhatsApp ou num e-mail, mas em algum momento pode ser que ele te ligue, você tem que estar preparado para atender. A qualidade e o treinamento sempre foram pontos cruciais para você atender um bom cliente, né? E isso não é diferente no WhatsApp, porque
a árvore de locução, o tom que você vai utilizar, respostas pré-programadas, isso tudo precisa estar muito claro do que vai responder para cada tipo de cliente. Porque o Eliane falou, você deveria falar com as empresas como você fala com a sua mãe. Cara, tem gente que no prompt da internet, da IA, coloca por favor, obrigado, bom dia, ele starta uma conversa. Fica aqui um recado. Que é boa parte, inclusive, das interações. E isso é ruim para quem está fazendo, para o sistema, porque é token jogado fora, né? Exatamente. Ele está gastando. Mas as suas ações você consegue controlar. As ações do seu cliente ou de um agente que está do lado de lá, você consegue influenciar. Então, se você precisa influenciar esse tipo de coisa, sei lá, soltar um treinamento rápido com pílulas de conhecimento do tipo, não precisa agradecer nem por favor para todas as máquinas, ela já sabe que você está sendo cordial. Sei lá, se você está com medo daquele apagão zumbi, né, vai saber, né, melhor tratar bem. Quem foi criado nos anos 90 e assistiu Exterminador do Futuro provavelmente pensa num cenário apocalíptico, mas não acho que não é esse o caso. O caso é que cada um tem uma forma de se comunicar, e isso faz parte da humanidade, né? Quando você estuda antropologia, né? Eu fiz antropologia, eu acho mó barato isso. Você aprende que cada célula vai ter uma peculiaridade, e às vezes essas células se encontram, criam uma célula um pouco maior. Então você consegue, por exemplo, todos os clientes que ligam em voz tem um script tecnológico para que esse cara seja bem atendido e o agente use. Que é o caso que a gente falou agora do Nexus. Quando é uma resposta por e-mail, a mesma coisa. Então, apesar de o canal não ser a fonte de tecnologia, ele usa da tecnologia para poder prestar um bom atendimento. Acho que voltando no ponto lá de Customer Obsession, tem uma coisa que foi muito legal também da Dafit, que inclusive tá aqui o relato. Quando eu fiz o call com ele, quando ele falou, me lembrou desse ponto, eu falei, putz, verdade, vou comprar na Dafit hoje. E comprei, tá? Que foi a questão cara, você pode devolver. Né? Se você não gostou, você pode devolver e tá tudo bem. Sem burocracia, sem nada, inclusive até com o picking na sua casa, dependendo de onde você mora. Exatamente. E eu acho que isso, assim, é obsessão pelo cliente, porque isso é caro. Né? Se for pegar, talvez, a quantidade de pessoas que devolvem alguma coisa para vocês porque não serviu, porque na hora que vestiu não gostou, deve ser muito alta. Mas, ao mesmo tempo, vocês têm uma conta de que, ao tratar esse cliente bem, ele virou um cara recorrente, ele virou um cara que me dá NPS 910. Então, faz sentido eu manter isso. E ele aumenta o seu risco também, porque você precisa garantir mais um ponto de serviço bem executado. Então, mas isso é a prova da obsessão pelo cliente. E principalmente falando de compra de roupa na internet, acho que a grande questão para a maioria das pessoas é essa. Putz, e se eu comprar e ficar ruim? Né? Não vi a qualidade. Vocês garantem a entrega, isso a gente utiliza, principalmente para se diferenciar no mercado, e internamente, para que isso seja bem ajustado, a comunicação ela é feita de maneira massiva, né? Então, até, se eu não me engano, são R$500, você tem a devolução do seu dinheiro no momento, e a gente recolhe com duas opções, de você levar num parceiro, ou a gente recolher na sua casa. E por mais que a gente tenha um descritivo da peça, tamanho da peça, profundidade e tal, às vezes a pessoa mede com uma outra roupa. Por exemplo, uma camiseta. Tem uma camiseta em casa de uma determinada marca, eu meço, ela me parece justa. Quando eu coloco, putz, não é a mesma coisa, são fabricantes distintos. Por mais que a gente escreva tudo isso, o cara pode optar em comprar uma M e uma G, e aí a que ficar melhor, uma delas será devolvida. É custo para a gente no sentido de serviço, mas não é um custo para a gente no sentido de cliente. E uma forma de mitigar isso é fotos muito bem executadas pelo time de e-production. Todas as vezes que a gente vai fotografar os produtos, eles são fotografados num laboratório, a imagem é bem disponível, tratada, colocada da maneira correta, e a gente tem uma parceria grande também com os nossos parceiros de vendas, que trazem essas descrições. Mas o diferencial não é a foto, porque todos os sites terão foto. Não é uma descrição, é o serviço que você presta a partir dele. Que boas práticas você tem visto no varejo, LM, com os seus clientes? Tem bastante coisa acontecendo bacana, né? Assim, a gente estava até comentando antes, né? Assim, essa parte, né? Principalmente eu acho sensacional, inclusive esse modelo lá da Fit, né? De você poder... Porque as compras, né, no digital, eu acho que elas passam muito por isso, né? Assim, você criar essa facilidade, né? É uma coisa que, assim, você gera uma garantia muito grande, né? De que, assim, poxa, eu posso comprar, posso estar tranquilo. Claro que vai ter a questão do seu custo de serviço, né? E tudo. Mas, assim, gera uma tranquilidade muito grande. E
para poder conseguir evoluir, né, nessas partes, né, é óbvio que tem inúmeras tecnologias, mas hoje, principalmente no varejo, a gente tem feito muito o personal shopper, né, onde você pode gerar um descritivo, você pode passar as suas medidas e ele já vai trazer, né, algo que seja um pouco mais aderente àquilo. É claro que roupa é sempre uma coisa mais complexa, né, porque eventualmente você tem padrões diferentes da fabricação, né, e etc. Então pode acontecer de, mesmo com as suas medidas ali, não ficar tão bom. E às vezes você veste também, não fica bom, né? Então, assim, então a gente tem trabalhado muito em cima dessa visão, né, de aplicar a tecnologia, o máximo da tecnologia possível. E aí você tem a possibilidade de usar a realidade aumentada, né, para poder conseguir se ver ali, ver como que você está vestindo, né, e tudo. E essas orientações, né, e aí eu acho que passa muito por uma questão que é a educação do cliente, né, assim, de você conseguir levar para ele, né, cada vez informações mais ricas para que ele possa também tomar a sua decisão e usar, né, de toda essa tecnologia. Então, assim, o varejo nesse sentido eu tenho visto que, principalmente varejo de moda, né, e tudo, que é muito rico, né, você tem muitas possibilidades, né, e é bastante comum, né, a pessoa pega, você falou dos nano-influenciadores, né, ou influenciadores. As pessoas hoje, elas querem se ver daquela forma, né, então, assim, vai lá, pega uma foto da pessoa, já manda e fala assim, pô, eu quero uma roupa igual a essa, né, então, assim, é bastante comum, né, então... Por mais que às vezes a pessoa não vai ficar tão igual, né? Às vezes o influenciador, mas pelo menos a roupa vai ser igual, né? Então, assim, então isso tem evoluído muito nesse sentido. E a gente utiliza bastante da inteligência artificial para ajudar a descrever melhor, a escrever com mais objetividade, Mais né? detalhes, né? E ser mais rápido, porque você não precisa ter um redator ou um cara de copy ali fazendo aquele negócio, um digitador mesmo fazendo aquilo. A gente consegue, em lotes maiores, trabalhar a mesma qualidade de descrição e ter mais efetividade na venda para o cliente. E uma coisa super legal, né, que sobre isso que você comentou, eu acho que a própria inteligência artificial e nossa plataforma hoje lá também, é super importante também você experimentar formatos diferentes, né? Fazer um teste A/B, você ter produtos ali, né, expostos até de formas diferentes para você ver até o que que gera melhor resultado, né? Então, assim, e isso, essa velocidade, sem dúvida alguma, aplicar tecnologia é fundamental para A gente isso. fez um teste A/B e botou em produção, que é o review do produto, Aham. e ele melhorou muito a troca. Olha. Porque quando a pessoa lê o review, ela lê a opinião de uma pessoa comum, de um outro cliente, não a opinião de quem está te vendendo. Porque por mais que a gente seja, claro, agnóstico e tal, você dá a sua opinião do seu produto. Exato. Então, quando ela lê o review e vê que um outro cliente comentou, ah, esse tênis tem uma forma um pouco maior, compre um número menor. Se você usa isso, compra aqui. A cor, ela é bonita e tal, mas ela fica diferente. E aí as pessoas, ó, bom, isso aqui faz sentido, compra, e aí realmente evita a troca. Boa. Mas assim, no mundo de hoje a gente tem muita informação sobre todo mundo. E tem casos aí de empresas que às vezes mandam uma mensagem que é tão certeira naquilo que você é, que você recebe e pensa, putz, como que ele sabe isso tudo de mim? Né? Acaba virando uma imagem contrária. Nossa, esse cara tá me espionando, ele tá sabendo tudo de mim, ele ouviu o que eu acabei de falar. Qual é o limite, né, entre não ser creepy e não assustar o cliente também com todas as informações que você tem, todos os dados que você tem sobre ela? Ser assertivo, mas não assustar, sabe? Qual que é a medida para isso? Acho que a hiperpersonalização ela não tem volta. Uhum. Esse é um movimento que a gente tem nos últimos anos e as pessoas já estão acostumadas com uma parte disso. A democratização da explicação dos algoritmos ajuda muito o nosso time de CX, por exemplo, a saber como se comunicar com os clientes. Porque hoje em dia todo mundo sabe que quando você põe suas preferências em algum local, aquilo é processado como uma informação para te trazer melhores assuntos. Alguns anos atrás eram os checkbox, né? Eu quero ver esportes, quero ver Fórmula 1, Sim. então você gera esse tipo de coisa. Mas você fazer a linha é muito tênue entre hiperpersonalização e invasão Isso. de dados. O que a gente tem muito claro para todos os clientes é você diz o que você quer receber. Então, quando ele faz o opt-in e diz eu quero receber um push ou um e-mail e tenho informações sobre isso, a gente, por exemplo, não usa informações de terceiros. A gente usa só informações nossas. Então, eu mando, cara, LM, tá aqui uma roupa que eu acho que vai curtir, porque você já comprou isso em algum momento. Então, se você não navegou necessariamente naquele produto, mas comprou algo similar e que faça parte da categoria, a gente pode trocar a marca, trocar o modelo, mas ele está dentro daquilo. Eu recebi essa semana de uma marca de roupas
bastante grande de São Paulo, um WhatsApp com um carrinho montado. Ah, E ela, acertou? a vendedora se apresentava como vendedora da loja, tal, mas estava perfeito, assim, Olha. coisas que eu consumo. O que me deixa um pouco mais preocupado para sair desse lance do creep é que você use uma conta verificada Uhum. e que essa conta seja realmente uma conta comercial. Será que nesse caso não teria. Você tinha um relacionamento prévio com essa marca? Eu já comprei com essa Ah, marca. é. Então, mas não vem, por exemplo, um número de telefone Uhum. e uma foto. Vem uma conta verificada. Tem que ter uma parceria muito boa com um provedor ou com um parceiro do provedor que garanta que aquilo ali não vai ser um phishing. Então, E aí, porque hoje, inclusive, a maioria das pessoas sabem o que é um phishing e mas é cada vez mais consegue. difícil também de reconhecer, né? Exato, porque a engenharia social ela é algo que deveria ser usado para o bem. Mas você ter uma conta verificada, ter um nome claro e ter um relacionamento prévio, se eu não tivesse um opt-in com essa empresa, com certeza seria denunciada e bloqueada Exato. naquele momento. Tem o caso clássico da Target, né? Que a pessoa estava grávida, não sei, eu não lembro se é exatamente se ela comprou o teste de gravidez, e ela comprou alguma coisa depois que estava enjoada, e aí ela recebeu um e-mail falando, putz, você está grávida, não sei o que. Parabéns. E ela estava mesmo, só que ela já Parabéns, sabia, né? só que ela não tinha contado. Só que ela não tinha contado para a família. E aí alguém viu o e-mail, a informação, e falou, como assim? Absurdo. Tipo, Podia ter nessa- contado antes, né? poderia ser desse jeito, né? Mas assim, ao mesmo tempo, o risco de você Eu já comunicar algo passei que... por outros mercados, passei pelo mercado farmacêutico, que é muito mais difícil de se comunicar. Aliás, medicamento não se comunica, né? E o CX ele tem que ser muito mais efetivo. Mas mesmo sendo uma empresa de modas, existem formas de comunicar coisas que são sensíveis. Uhum. Então, você escreve um texto, revisa o texto, e uma entidade fundamental para garantir a qualidade desse texto não é o time de marketing, é o time de legal. Então, passa por alguém jurídico que avalia se aquilo ali pode gerar ou não um desconforto, se está dentro das regras da Lei Geral de Proteção de Dados e até uma pontinha de bom senso dentro dessa comunicação. Essa parte que o Marcelo comentou, ela é super importante e é fundamental. Para poder conseguir garantir, né, que tenha, né, essa governança, né, de você ter tranquilidade realmente, né, de que aí falar, poxa, a pessoa aceitou receber aquelas comunicações, ela já tem um relacionamento, ela tá vendo, né, essa parte, principalmente ali, né, quando você está usando canais conversacionais ou tá vendo através de um e-mail, seja o que for, garantir que realmente aquela comunicação vem daquela entidade. Isso aí é uma coisa que é super importante para poder conseguir trazer, né, essa garantia, né? Agora, é óbvio que às vezes eu estava até vendo acho que foi ontem, até eu estava vendo, o cara que fez um experimento usando um óculos, não sei se vocês chegaram a ver isso, eu achei muito interessante, porque é um holandês, ele estava usando um óculos que ele encontrava as pessoas na rua e pedia uma informação. Só que ele encontrava o Marcelo e, pô, esse óculos já tirava uma foto automaticamente. E ele buscava informações, né, na internet e trazia pro cara. Aí falou assim, pô, Marcelo, você é da Fit? Cara, as pessoas já ficavam ali meio. Então, assim, aí nesse caso, já é uma visão de invasão, Sim. né? Assim, já está. Em momento algum você tinha relacionamento com essa pessoa, né? Então, Me dá um a opt-out disso aí, pelo amor de a Deus. tecnologia ela pode ser usada, né, para o bem e para o mal, né? Então, tentar aproveitar o máximo possível, né, do que realmente é possível, mas dentro, né, respeitando esses limites do cliente. Os limites do cliente, os limites da escolha do cliente e os limites das regras legais que Com o negócio certeza. permite. Boa. Bom, a gente está caminhando para o final da nossa conversa, mas vamos aproveitar que você já puxou esse ponto do óculos aí para falar de futuro, né? O que vocês têm visto aí como tendência, tanto em plataforma quanto em atendimento ao cliente? Eu acho que NRF aconteceu 4 meses aí, eu acho que é bem referência para todos nós. Algumas coisas foram ditas ali que já foram até exploradas bastante. Mas como que vocês têm digerido tudo isso e transformado isso em produto dentro de casa? Para onde vocês apontam, assim? Os 200 caras de tecnologia lá da Fit estão olhando para onde? E o time de desenvolvimento de vocês também na Blip está olhando para que lado? A gente sempre olha para gerar sinergia, então o nosso foco em tecnologia é sempre gerar, quanto mais sinergia, melhor. Manter a nossa empresa viva e ativa. A gente nunca pensa em redução, a gente pensa sempre em evolução. Então, o que a gente tem estudado muito nos últimos meses é como utilizar melhor todos os gatilhos que o cliente nos dá ao longo da jornada dele, capturar em todas as jornadas, porque ele dá gatilho em momentos que você às vezes nem espera,
e inteligência artificial voltada para agentes, para que esses agentes sejam um auxiliar no seu processo de CX, de Customer Experience, e não necessariamente. Aí, dentro de tech, que eu não me arrisco a falar, porque é uma outra praia, eu sei que tem um pipe gigantesco de Imagina, né, novas isso. Tamanho ferramentas, do pipe de de vocês. novas tecnologias. De novo, somos parte do grupo GFG, e dentro do grupo GFG também existe um núcleo de tecnologia que conversa com os países para poder Isso é orquestrar uma coisa isso. interessante sua, porque você, dentro do grupo, você tem empresas irmãs em outras áreas do mundo, Isso. né? Que tem uma que é O asiático. GFG, que é Global Fashion Group, É. tem a Zalora, que está no leste asiático, tem a Iconic, que está na Nova Zelândia e Austrália. Então, nós trabalhamos com padrões iguais, às vezes com ferramentas distintas, mas sempre com a mesma estratégia. O que é característica do brasileiro nesse sentido, né? Brasil e Colômbia, no caso, né? O que muda? Porque vocês têm reunião de board juntos, né? Vocês tomam decisões juntos. Cada empresa tem sua estrutura, tem seu CEO e toda a estrutura, mas o que você percebe que é característico de cada região quando vocês se juntam? Ah, cara, é muito difícil. Eu acho que eu não tenho profundidade para te dar uma explicação melhor sobre esse tema. O que eu posso falar é sobre o Brasil e Colômbia, porque eles estão dentro do meu quintal e eu me movimento neles todos os momentos. Dentro do Brasil existe uma especificidade muito grande de miscigenação. Então você tem desde um cara com 2,40 m, um cara de 1,50 m, você tem pessoas que estão extremamente focadas numa marca e você tem pessoas que não têm o menor apego com uma marca, ela tem mais com um produto. E as partes culturais são muito distintas. Então, aqui o que funciona muito bem relacionado ao futebol, relacionado à cultura de rua e tal, talvez não funcione tão bem na Colômbia. Mas a gente tem o mesmo formato de atendimento, só que respeitando a cultura local. Tanto que o nosso Customer Care, existe um no Brasil, existe um na Colômbia, com a mesma forma de trabalho, mas com pessoas colombianas atendendo colombianos, brasileiros atendendo brasileiros. Legal. Mas é porque eu voltei, eu tive um mês inteiro na China agora e me impressionou muito a questão do live shop. Já se fala bastante disso aqui também, já falando que lá é exatamente dessa forma. Cara, eu fui ver na prática o negócio. É bizarro, assim, às vezes você vê influenciador andando pelo corredor com 3 telefones na frente, 3 microfones aqui, distribuindo o mesmo conteúdo para 3 plataformas diferentes. Você olhando de cá, o chat bombando, assim. Fala, gente, que coisa doida, né? Eu acho que essa ainda é uma tecnologia que a gente precisa explorar melhor, né? Eu sei que a Amazon lançou nesse pouco tempo a possibilidade de você comprar a roupa direto numa série. E TikTok Shop agora também. TikTok Shop, a gente participou de uma conversa recente com o TikTok Shop, mas eu acho que isso precisa respeitar o comportamento do cliente. Se ele ainda não busca, você pode ser de vanguarda, mas isso tem que ser muito bem pensado, muito bem calibrado, para ou não queimar um canal futuro, ou para não fazer um negócio só por hype. Tem a coisa do momento também, né? De repente você desenvolveu algo que ainda não estava pronto, o mercado não estava pronto para usar, ou o contrário, a solução ainda não está tão redonda para poder fazer com que a experiência seja tão boa. Exato. Né? E no seu caso, o que vocês têm olhado aí de futuro, de tendência, de coisas para adicionar à plataforma? Eu acho que vai muito na linha do que o Marcelo falou. Assim, nosso time de tecnologia está extremamente focado, né, nessa evolução de entender cada vez melhor, né, como utilizar, né, a AI. O foco principal, sem dúvida alguma, né, é buscar essa visão da hiperpersonalização, né, e aí em todas as camadas de jornada. E para isso tem que ir explorando as tecnologias todas, né? Assim, essa visão, né, de live shop, ou seja, o que foi, etc. Isso aí pode ser um futuro, né? Porque as coisas vão evoluindo, né, de forma muito... E está evoluindo muito rápido, né? Então, assim, eu acho que nos últimos tempos isso foi uma grande mudança, né? Assim, óbvio que AI existe desde muito, muito tempo, né? Sem dúvida alguma. Mas, assim, a grande mudança que eu vejo, né? E aí, assim, falando especificamente até do ChatGPT, que acabou puxando, né? Assim, apesar de ser nos bastidores ali, né? A gente está falando de LLMs, etc., né? Mas não vamos nem entrar no techniquez da coisa. Mas, assim, a grande sacada, né? Que isso aí a gente conversou muito na época, inclusive, da abertura, né? Do lançamento, da popularização do ChatGPT, foi exatamente o chat. Né? Porque a parte, na verdade,
transformar aquilo numa conversa, né, é que eu acho que realmente Foi a mudou, ruptura. né, a forma como as pessoas passaram a entender. Eu brinquei com algumas pessoas na época, falei, poxa, finalmente eu acho que as pessoas vão entender, né, as pessoas da família, né, pessoas mais velhas, vão entender o que que eu faço, porque até então as pessoas não entendiam, Quando e você agora fala a de pessoa machine chega lá, learning, ele mas você lembrava fala assim, você ensinando não, um a gente computador. trabalha com machine learning, trabalha com... Eu falo, o que que é isso, né? Então, assim, então eu acho que isso aí realmente trouxe uma facilidade, e assim, é bastante comum hoje, assim, as pessoas... Outro dia mesmo, eu estava conversando com meu pai, e ele falando exatamente sobre isso. Não, porque eu estava pesquisando umas coisas no chat GPT, eu falei, pô, tá Ó, ficando bom, né? Então, assim, aí gostei de você ver. percebe realmente que a coisa se popularizou, mas muito por conta disso, por conta da conversa, É. né? Então, assim, isso aí mudou a forma como as pessoas se relacionam e o caminho é esse, né? Então, assim, as interfaces tendem a se tornar, né, cada vez mais conversacionais, né? Então, o próprio Google mesmo, né, incorporou ali o Gemini ali já na conversa, né? Então, era só uma pesquisa que ele trazia resultados rígidos, agora ele já traz para você um contexto ali no começo, né? Então, assim, então isso vai facilitando muito e a gente está super antenado em tudo isso para poder tirar o máximo proveito e conseguir ofertar produtos cada vez melhores para os nossos clientes, né? De maneira que eles possam explorar também e atender melhores clientes. Agora, o dia que tiver um avatar meu na Dafit ali, eu botar as roupas e aí vier um consultor virtual no WhatsApp aqui na plataforma da Blip falando, ó, esse aqui tá bom, hein? Isso aqui não, troca esse sapato aqui porque ficou meio mal. Aí vai estar perfeita a jornada. Aí fica bom. E não está longe disso, talvez não do que você imaginou, mas a gente tem trabalhado cada vez mais para tornar a experiência de compra mais próximo da experiência física. Eu acho que em poucos anos não haverá mais fronteiras entre o que você compra no físico e o que você compra no online, e principalmente você manter a comodidade do cliente e manter a qualidade dos serviços que geram essa comodidade para ele. Como eu falei, todo o processo é suscetível a desvios. Sim, mas se os desvios são menores do que o benefício que você gera, Olha, golaço. exatamente. Bom, pessoal, a gente está chegando ao fim aqui da nossa conversa. Se vocês quiserem continuar a conversa com os dois aqui, estou deixando o link do LinkedIn deles aqui embaixo. Então é só dar aquele Clica lá. exato, buscar aquela conexão, bater um papo com o pessoal, que aí vocês conseguem explorar um pouco mais aí do conhecimento dos dois. Agradeço demais a presença aqui, ó, Marcelo Matenco, diretor de marketing da Dafit, Luiz Marcelo Santos, VP of Customer Centricity da Blip. Prazerzaço, gente. Foi ótima Foi ótimo. conversa. Obrigado, Valeu. Obrigado, excelente. Obrigado. Valeu Valeu. E a demais. gente volta em breve com mais um Innovation Hub Show. Valeu.